Olá, bom dia, tudo em paz, da paz do Senhor Jesus. Quero trazer nesta manhã uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz desta maneira: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Graças a Deus. O Senhor Jesus, quando ele interrogou seus discípulos, fazendo uma pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E uns começaram a dizer, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Mas ele disse: e vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro então, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então falou para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. A revelação de Deus a respeito de Jesus Cristo para o homem é dada somente por Deus. Porque Deus, ele revelou seu Filho e mostrou que Jesus veio para estabelecer um povo, ao qual ele chama de eclésia. Eclésia era uma reunião que havia, geralmente naquele período bíblico, de pessoas que se reuniam para discutir algum assunto relacionado à cidade, relacionado à polis, relacionado a comunidade em que viviam. Mas Jesus disse assim para os seus discípulos: eu vou reunir um povo, a minha eclésia, a minha igreja. E quando ele fala dessa reunião, desse ajuntamento de pessoas, ele fala de um ajuntamento de pessoas não com um objetivo político, um objetivo estatal, não, mas um povo que se reunirá em torno da sua base, do seu fundamento, que é Jesus Cristo. Um povo que não fará parte de um reino físico, material, mas um reino espiritual, que, por conta de ser um reino espiritual, viverá numa dimensão espiritual também. Não que deixe de viver uma vida nesta terra, mas um povo com duas dimensões agora, uma dimensão terrena e uma dimensão espiritual. O apóstolo Paulo diz que nós somos cidadãos dos céus e cidadão da terra. Então nós temos dupla nacionalidade ou dupla cidadania. Nós somos um povo que, apesar de que vivemos na terra, trabalhamos, usufruímos dos benefícios que a terra produz, nós também usufruímos dos benefícios do reino eterno, do reino celestial. A carta aos Efésios nos diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Portanto, usufruímos de todas as bênçãos espirituais que o Senhor Jesus veio trazer para a sua eclésia, para a sua igreja. E neste viver diário com Cristo, nós nos deparamos também com desafios. Quais são esses desafios? Porque o reino espiritual, ele é formado também pelo reino espiritual, onde habita a luz inacessível, que é regido e governado por Deus, que governa todo o universo e que é soberano sobre todo o universo. E existe, porém, do outro lado, no reino espiritual, o reino das trevas, onde está limitado a esta terra, a qual o príncipe deste reino das trevas é chamado Satanás, o adversário. E ele luta constantemente contra os filhos do reino, que somos nós, do reino de Deus, que fomos chamados por Deus e nós fomos levados ao Senhor Jesus Cristo para fazermos parte deste grande exército. Mas uma notícia boa que nós temos é que neste reino que nós vivemos, tanto na dimensão material quanto na dimensão espiritual, nós fazemos parte de um contexto em que o próprio Deus, ele nos escolheu, nos chamou para vencer o reino das trevas.
E Jesus fala em Mateus capítulo 16, versículo 18 para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele diz para si mesmo, Jesus, sobre esta pedra, sobre a minha pessoa, sobre o meu nome, sobre tudo aquilo que eu implantei, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como que Jesus diz aqui, as portas, quando ele fala de portas, ele fala de muitas portas. O inferno tem muitas portas, que oferece vários tipos de prazeres, de oferendas de todo tipo, para tentar nos tirar a atenção para o reino de Deus. Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, porque ele mesmo é o fundamento. Pedro diz no capítulo 4 do livro de Atos, que debaixo do céu não existe um outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E o apóstolo Paulo diz que não podemos colocar um outro fundamento na igreja, a não ser Jesus Cristo. Algumas religiões dizem que o fundamento é Pedro, que foi Pedro que era o primeiro, mas a Bíblia totalmente descarta essa possibilidade, porque o próprio Senhor Jesus diz que ele é a pedra fundamental. Ele disse: eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, como dizendo assim, pois eu te digo que tu és Pedro. No original, Petros, que quer dizer um pequeno pedaço de pedra. Tu és Pedro, tu és Petros, e sobre esta pedra, que significa Petra ou rocha, edificarei a minha igreja. O apóstolo Paulo também fala que ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, a qual se tornou a principal. A principal pedra é Jesus, onde está fundada a igreja do Senhor. Por isso não tema o que o reino das trevas pode te ameaçar, te afrontar e até te retaliar. Porém, nós temos um fundamento que nos deixa inabaláveis. Jesus conta que aquele que edifica sua casa sobre a rocha, vem a tempestade, transborda os rios e batem com ímpeto contra aquela casa, mas aquela casa não cai, porque ela está fundada sobre a rocha. O Senhor Jesus é a nossa rocha. O Senhor Jesus é o nosso fundamento. O Senhor Jesus é a nossa segurança. O Senhor Jesus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Por isso não tema, meu irmão. Não tema se a luta está grande, se a tribulação está passando do limite. O Senhor Jesus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é a nossa rocha. Firma no Senhor Jesus e tenha vitória neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.